Nós hoje vamos fazer o último estudo de Neemias. Aí na quarta-feira que vem nós vamos voltar aos 10 mandamentos. Nós estamos já no sexto mandamento? Sexto, né? Acho que é o sexto mandamento. Então nós já estamos, quarta que vem, já teremos a definição das eleições. E nós estamos nas quartas, desde o início de setembro, desde a primeira quarta de setembro, que nós estamos pensando sobre o projeto de Deus com relação aos governantes. E fizemos setembro e teve o primeiro turno. Agora estamos fazendo essas 3 quartas-feiras e já para o segundo turno no próximo domingo. Tem muitos vídeos aí rodando. Então é aquilo que o Supremo Tribunal Eleitoral nos avisa. Analise os candidatos e vote com consciência e com conhecimento, né? Claro que às vezes a gente gostaria que tivesse um outro perfil, mas não tem jeito. Você vai ter que escolher um dos dois, né? Então vote com consciência, vote diante do Senhor, veja o que as pessoas estão falando, sinta a sua própria vida e vê se é isso que você quer para o seu país mais 4 anos. Então vote. Cada um tem a sua responsabilidade de votar. Não deixe de votar, porque o seu tijolinho pode abrir uma brecha. Então vai lá. Muitas vezes a gente fala, só um voto, não vale a pena. Vale, vai lá, faça a sua parte. É o seu projeto, o projeto de Deus para mim e para você fazer isso. Não importa se vai ganhar, se não vai ganhar, mas vai lá e faça isso, né? Tem gente que fala, eu não votei em fulano porque eu sabia que fulano ia alcançar, mas eu não estou preocupado com isso. O meu voto, Deus tem algo para fazer com ele. Então esse é meu compromisso. Não vote em branco, não anule, levanta cedo. A hora que abrir a sua sessão, vote, né? E vá para casa orar para a turma que está votando. Para que Deus esteja interferindo poderosamente. O que nós já vimos até hoje de Neemias? Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes e ele estava juntamente com seu povo exilado na Babilônia e passados-se muitos anos, alguém diz que mais de 70 anos, Neemias toma conhecimento de como estava Jerusalém. E aí a informação que chega para Neemias é que Jerusalém estava com seus muros derribados, com suas portas queimadas, e as pessoas que estavam lá estavam em profunda miséria. Era um monturo de entulhos Jerusalém. Estavam desanimados. Então o que aconteceu com Neemias? E que nós presbiterianos, a gente não tem muito esta doutrinação, é assim por dizer. Mas Neemias sentiu um peso para orar, né? Então isso é uma linguagem mais dos irmãos assembleanos, né? Aquelas irmãzinhas de coquinha, aquelas irmãzinhas são fantásticas. Muitas coisas no mundo acontecem por causa delas. Aquelas irmãs do círculo de oração. E tem muitas irmãs dessas que têm feito diferença e são irmãs que seus nomes não aparecem na biografia, no Guinness, não aparece em lugar nenhum. Mas elas têm feito muita diferença com oração. Quando se recebe peso de Deus para interceder por alguma coisa que Deus quer fazer que nós ainda não sabemos. Veja, ele recebe a notícia de que o país está num caos só. Então o que ele faz? Ele lamenta a situação, ele chora diante do Senhor, ele jejuma e ora. Um dia? Não. Quantos meses? 4 meses. 4 meses.
E quando ele faz isto, e é o que muitas vezes nós não gostamos de orar pesadamente, com peso, é porque nós, quando oramos, Deus pode recrutar-nos para ser resposta da sua oração. Você mesmo. Você começa a orar por uma situação, aí Deus fala assim, tá, tudo bem. Agora, vá você. Você é minha resposta à oração que você está fazendo em prol de Jerusalém. Então o que ele faz? Ele ora, jejuma, lamenta e com certeza se coloca à disposição. Quer dizer, um copeiro do rei, que é um garçom chique, né? De primeira linha, um cargo de confiança. Porque ele experimentava o vinho, ele dava as ordens na cozinha que o rei gostava, o prato que o rei queria comer, ele que levava para a cozinha para ser feito. Então, mas ainda assim era um copeiro. Agora um copeiro que queria ser usado por Deus para fazer diferença lá aonde estava-se um caos. Então o que ele faz? Ele ora, ele intercede, e quando ele vai falar ao rei sobre isso, pense vocês, um camarada que não tinha opção, irmãos, ele era escravo. Né, se me dê minhas contas que eu estou com outro projeto. Cansei de ver isso no meu ministério. Pessoas que trabalham, são profissionais liberais, profissionais bem-sucedidos, aí façam, fechei meu consultório, teve aqui a irmã da PMT, diz que um médico famoso fechou o consultório, está indo para a África. Né? Ela falou que quando esteve aqui. Então, mas Neemias não podia fazer isso. Neemias era escravo. Então ele não poderia chegar para Artaxerxes e dizer assim, olha, eu estou pedindo as contas para ir cuidar da cidade dos meus pais, cidade do meu povo que está destruída lá. Ele não poderia fazer isso. Então o que ele faz? Ele faz o exercício espiritual que às vezes nós esquecemos disso. Deus tem o coração do rei nas mãos. Ele conduz para onde ele quer, como ribeiros de água. Grave isso na sua Bíblia. Está em Provérbios 21:1, é isso? 21 ou 22:1? Está lá. Risca lá. Porque isso é uma coisa que nós crentes deveríamos, também na linguagem da Assembleia dos Irmãos Pentecostais, apropie-se disso. Tome posse dessa realidade. Deus tem o coração do rei nas suas mãos. Não nos dá desespero quando nós dependemos de alguém decidir alguma coisa. Nós cremos que Deus vai mover o coração dessas pessoas. E Neemias creu nisso. Eu gosto sempre daquela história que eu li, de que o menino, eu já contei para vocês essa história aqui, de que o menino estava para arrumar emprego, e ele era um adolescentezinho lá da igreja, e ele queria um emprego. E aí ele ouviu através do rádio que alguém estava fazendo seleção num determinado lugar para contínuo lá, e ele disse, essa é a minha oportunidade. Ele tomou o café rápido, a mãe disse, mas já está encerrando, você não vai chegar a tempo. Não, eu vou chegar a tempo. Aí quando ele chegou lá, ele era o último da fila. Aí ele foi lá e entregou um bilhetinho para a pessoa que estava examinando. A pessoa abriu, o bilhete estava assim, não contrate ninguém antes de falar comigo. Eu sou o último da fila. Veja o quanto que isso. Então ele, orando lá, ele disse, Senhor, eu sei que o Senhor move o coração das pessoas. E se esse for o lugar, move o coração dessa mulher que está fazendo as entrevistas. Não deu outra. Quer dizer, todo mundo vai fazer entrevista, gosta dessa pegada, não é? Já pensou, o menino, um adolescente, último da fila, chega atrasado, manda um bilhetinho, não contrata. Pensa você lá, recrutando pessoas para a TAM, parece um camarada de 16 anos, com essa índole, quem que você contrataria? Esse cara, velho? Claro,
pegada aos 16 anos. Esse menino vai virar lá para a sua firma, você não faria a mesma coisa? Vamos pôr esse menino aqui, isso vai ser o nosso braço direito. Então foi o que aconteceu. Por quê? Porque ele acreditou que Deus poderia mover o coração do rei. Foi isso que Neemias fez. Quando Neemias, depois desse tempo todo orando, o peso bateu, Artaxerxes pergunta, cara, eu estou achando que você está muito triste. O que está acontecendo? Aí Neemias ora rapidamente. Agora, muitos malandros que querem de Deus só o benefício, falam, eu vou só pipocar uma oração aqui, Deus vai... Não, gente. Neemias pipocou aquela oração, porque ele já tinha 4 meses na presença de Deus com oração intensiva. Deus não é irresponsável. Deus não apoia a preguiça. Em momento nenhum. Neemias pipoca aquela oração assim, Senhor abençoa. Ele pode fazer isso. Agora eu preciso de ter uma vida de oração. Eu posso e faço isso. Por exemplo, quando Deus me livra de alguma coisa, eu pipoco uma ação de graça. Sabe aquela frase imediata, Senhor, muito obrigado por esse livramento. O carro passa perto, eu estou dando ré, não vejo o carro, só vejo a hora que eu tiro um fininho no para-choque, ou encosto no para-choque, poderia ter encostado. Isso aqui eu falo porque é Ele, porque eu poderia ter dado. Senhor, eu dou uma pipocada e digo, Senhor, muito obrigado. Às vezes estou passando, tem uma pessoa assim, que eu sinto que está chorando, por exemplo, pessoa que chora, e eu passo, tem uma intercessão por ela. Eu não sei o que é. Às vezes, eu corro o risco de perguntar se posso fazer alguma coisa. Se eu sentir no coração para fazer isso, se eu estiver a pé, eu paro e digo assim, posso fazer alguma coisa por você? A menos que você esteja chorando de alegria. Mas se você estiver chorando por um motivo que leva você a ficar triste, eu queria me colocar à disposição de fazer alguma coisa. Dar um telefonema, te levar em algum lugar. Esse trajeto aqui do hospital, aqui da beneficência, é um trajeto que você vê pessoas chorando o tempo todo. Com alguém doente, um boletim médico. Então, eu sempre faço isso. Mas essa oração de pipoca que a gente fala, de frase, ela é válida desde que você tenha tido uma oração contínua diante de Deus. Ele faz aquela oração, abençoa, que eu encontre mercê diante do rei. Aí ele diz, o que o rei faz? Dá permissão para ele ir, acerta o tempo que ele... eu deixei essa tarefa para vocês, não foi? Foi. Quem descobriu quantos anos foi o primeiro tempo que Neemias ficou para depois voltar? Veja o que Deus faz com o coração do rei. Quem descobriu? Não acredito que vocês não fizeram isso. Vocês não estão fazendo isso aí, dá nota vermelha para voltar para casa. Hein? E você leva esse lucro, né? Mas não vou contar não, vocês vão descobrir. Não foram poucos anos. Até nisso o rei abençoou Neemias. Então ele vai, dá carta de entrada e saída, dá soldados do exército do Império Babilônico. Pense nisso, irmãos. O Império Babilônico era o maior império daquela época. O mais temível império daquela época. Então veja, vem uma guarnição do exército com Neemias. Parecia que não era o copeiro, porque agora ele estava representando o rei dos reis. Ele iria produzir na vida agora, não mais uma ação ao rei da Babilônia, mas era ao rei dos reis. Então Deus aparelha isso. Aí quando chega em Jerusalém, ele toca fanfarra, solta foguete, é isso? Não. O servo de Deus mantém-se no lugar de servo. Quando você vê alguém dizendo que é servo de Deus e os holofotes estão sobre eles, pode correr, porque ele não tem nada de servo. E principalmente quando diz assim, o grande servo de Deus. Não existe servo grande, irmãos. Só tem um.
que o próprio Jesus disse que ele seria grande. Mas que ele não seria grande aqui não, ele seria grande no reino dos céus. Quem é? Quem foi o servo que pisou nesse planeta, que Jesus disse que nenhum nascido de mulher seria maior do que ele no reino do céu? João Batista. Mas não seria aqui também, tanto é que não foi. Né? Tanto é que não foi. Mas lá ele seria grande. Lá é o lugar dos servos serem grandes. Porque compete ao Senhor desse servo exaltar esses servos no reino. Então o que acontece? Neemias chega sem fanfarra, sem desfile, sem fogos, e sai à noite. Agora para fazer o quê? Conferir as notícias que foram dadas a ele. Ele entra, nós vamos ler agora, ele entra e sai por todos os portões queimados, sai à noite, não diz nada para ninguém, não conta o projeto de Deus. Isso é muito importante para mim e para você, irmãos. Olha, o Ibope pode falar o que ele quiser, Datafolha pode falar o que ele quiser, a Dilma pode fazer a propaganda que ela quiser, o Laércio pode fazer a propaganda que ele quiser, mas o meu olho, a minha alma, o meu dia a dia, sabe que o nosso país está num caos. E às vezes eu acho que esses camaradas governou outro país ou vai governar outro país e não é o meu. Então foi isso que Neemias fez. Neemias não, agora ele teve a informação de como está, agora ele vai para as ruas para ver com os próprios olhos. Isso chama-se visão objetiva. Visão objetiva. A inflação está controlada. No meu bolso ela não está, irmãos. Eu vou ao supermercado e eu sinto que a carne está mais cara, eu sinto que a verdura está mais cara, eu sinto que o tomate está mais caro. Então essa é uma visão objetiva. Tem nada daqueles cálculos que as pessoas falam, não está, não está. Não está. Não está. Então o que nós compramos a semana passada, esse mês está mais caro. Então isso chama-se visão objetiva. Ou seja, em loco, no dia a dia, eu consigo perceber a situação real. Então o que Neemias faz? Ele ora, ele se coloca à disposição, mas ele, para se envolver, ele precisa ter uma visão objetiva. Então vamos abrir lá. Neemias 2, de 11 a 20. Eu preciso terminar isso aqui, irmãos. Vamos ler alternadamente para vocês participarem, e aí vocês vão tomando também pé da situação. Não é que ele vai apenas discorrer o que aconteceu, mas eu quero que vocês prestem atenção, questão dele ter ido à noite, de não ter contado para ninguém, de não ter alardeado a sua presença, de não ter soltado fogos. Ele quis ver a situação primeira, para não ter influência. Isso é muito importante, irmãos. Uma coisa que a gente precisa assumir responsabilidade com a parte que eu tenho no projeto de Deus sem interferência. Isso é maturidade. Então se assume, Deus, é isso que o Senhor quer, então vou fazer isso. Eu já disse para o Senhor, nessa eleição agora, eu fiz o seguinte, nessa eleição, eu já venho estudando alguma coisa com relação à interferência de Deus na política. E esse ano, como é um ano importante para o Brasil, eu me intensifiquei mais, fiz várias meditações com relação a isto, vendo a interferência de Deus em outros países, através de pessoas que compraram e puxaram para si a responsabilidade. Então, eu me comprometi. Está lá em casa, dos que eu votei, apenas 2 foram eleitos. Eu vou orar por eles durante
todo o mandato deles. Eles estão lá, na minha prioridade e autoridade, do nome deles, estão perto. E no decorrer eu vou tentar entrar em contato via a secretaria deles, dizer que eu estou orando por eles, dizer que eu estou intercedendo por Deus, diante de Deus pela vida deles. E vou fazer a mesma coisa com relação ao meu voto para presidente. Se em quem eu for votar for o eleito, eu vou orar por ele durante todo esse tempo que ele estiver no poder. Me comprometo diante de Deus fazer isso. Então eu e vocês precisamos ter essa consciência. Deus me quer fazendo isso. Aí a gente pensa, mas só um. É você mesmo que Deus quer. O que Deus fez com Israel por causa de Neemias foi algo fantástico, né? Então vamos lá. 2:11 a 20. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Irmãos, prestem atenção aqui. Imagina a visão dele. Olha, olhei para os muros, estavam assolados. Olhei para as portas e todas elas consumidas pelo fogo. Aí ele muda de direção e passa ao lado do açude do rei, e lá não tinha lugar para o animal que ele estava montado passar. Imagina a quantidade de pedra, de entulhos, de madeira, que o cavalo não poderia passar. Passei a porta, aliás, é o 15, né? Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, que edifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Porém, Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Irmãos, uma visão objetiva dá a você conhecimento de causa. Não é só ouvir falar. Ele agora viu o caos em que Jerusalém estava. E aí o que ele faz? Ele identifica-se
com aqueles que lá estavam. Coisa importante isso aí. É nós nos identificarmos. Não é nos colocarmos à parte e acharmos que o problema está só com os outros. É deles o problema. O que ele faz no verso 17? Ele diz, então lhes disse, estáis vendo a miséria em que nós estamos? Irmãos, eu não sei você. Não só o Brasil, mas nós estamos caminhando para um caos social sem precedente na história humana. Eu não sei se vocês conseguem, eu sei que conseguem. Porque a mesma mídia que eu tenho à disposição, vocês têm também. Eu assisto os jornais que vocês assistem. As páginas da rede mundial de computadores são as mesmas que vocês acessam. As ruas que eu caminho são as mesmas ruas que vocês caminham. As notícias que chegam a nós, e nós comprovamos essas notícias, nas ruas, é só você andar. É só observarmos os noticiários. É só ouvirmos uma Madalena do nosso quintal, é do terreiro da nossa casa, uma Madalena. A gente vai saber que o macro já chegou no micro, ou seja, o que está no Brasil já está em Araraquara. Todas as situações, e não são situações pontuais. Nós estamos caminhando para um caos sem precedentes. Eu passei com a Simone, eu vim da sua casa, Madá, domingo passado. E aí nós cortamos por dentro ali para irmos ao Bet Shalom. E eu cortei ali, aonde tem ali no balão da Igreja Batista, da avenida que vai para o Selmidei, hein? Marício Gale. Aí eu entrei naquela pista dupla para entrar entre os condomínios. Gente, aqueles condomínios parecem prisões. Eu disse para Simone, a única diferença é que os presos estão pagando para estar aí dentro. Mas são coisas enormes e são paredões construídos para o outro. Era o domingo à tarde, umas 3 horas, né, Madá? Não tinha ninguém, aquela coisa assustadora. Nós estamos nos isolando. Quem pode se isola, paga proteção, paga seguro altíssimo, quem pode faz isso. Mas, gente, vai chegar um tempo que isso não vai resolver nada e já está batendo as portas. Isso não vai adiantar nada. O que está afetando os mortais vai afetar esses também que acham que não serão atingidos. Nós estamos caminhando e a palavra de Neemias diz assim, olha, estáis vendo a miséria em que nós estamos nela. Miséria humana, moral, psicológica, saúde, segurança, tudo, irmãos. Tudo. Aí você diz, nós chegamos lá? Ainda não. Mas será que vai ficar pior? Vai. Se o povo de Deus não começar a olhar para isso e pedir a Deus, porque o Senhor Deus diz assim, se o meu povo se converter, se humilhar e me buscar, eu virei, sararei a sua terra. Gente, há um prognóstico de Deus, sempre Ele fez isso. Então o desafio é para mim e para você começarmos a olhar e nos ajuntarmos, envolvermos-nos. Vocês viram que nós estamos, olha, Neemias acabou de chegar, gente, 3 dias. Ele estava no palácio, ele estava desfrutando do melhor da Babilônia. Ele não dormia na cocheira, ele não dormia na senzala, ele dormia no palácio.
Mas agora ele estava lá nos monturos, ele estava com os trabalhadores. A primeira coisa que ele fez foi se juntar a esse povo. Gente, o problema do vício, da droga é meu e seu, quanto igreja. O problema da saúde, da segurança é um problema nosso. Problema nosso. O problema da fome é nosso problema. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa de, pelo mínimo, dobrar o joelho em terra e orar ao Senhor, perguntar, Senhor, quanto o Senhor quer que eu mando parte do que o Senhor tem me colocado na minha despensa para suprir alguma coisa em algum lugar? Quantos dias eu posso dar das minhas folgas para trabalhar em algum lugar, para suprir, para levar o que o governo está dando, alguma coisa? Neemias se identifica não só com o problema, mas com aqueles que estão envolvidos e sofrendo o problema. Nós não podemos nos alienar, irmãos. Às vezes nós estamos dizendo, estamos indo para o céu, mas a gente está morando aqui. Deus uma vez diz assim, olha, envolva com esse pessoal, porque vocês vão ficar muito tempo aí. Eu já estou aqui há 56 anos. E vou ficar mais um bocado bom aqui. Pelo menos eu acho que sim. Não sei. Mas enquanto aqui ficar, eu entendo que Deus tem um projeto para mim. Então Neemias identifica. Agora, sabe quando Neemias identifica que a gente não pode perder isso de vista, e a maioria tem perdido? Neemias conta para eles, agora, o que Deus falou ao seu coração. Muitas vezes a gente envolve, aí fala assim, mas aqui quem está envolvendo é o cidadão Ezequiel. Não, é o servo de Deus que está envolvendo nesse projeto. Eu preciso chegar e de cara dizer, olha, eu sou pastor da igreja presbiteriana, sirvo ao Deus dos exércitos e quero participar desse projeto. Eu faço isso quando eu vejo pessoas chorando, para não levar um susto, alguém, nesse grandão assim, chegando perto da pessoa. Então eu digo, olha, eu sou pastor da igreja presbiteriana aqui da 4, e eu queria me colocar à disposição para fazer alguma coisa por você. Posso orar? Pelo menos. Ah, pode, tal. Ninguém nega, o brasileiro não nega oração. O brasileiro quer que as pessoas orem por elas. São místicos, nós somos místicos. Então você pode para lá. Então identifique-se. O que Neemias faz? Contei, ó, lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Olha aí que coisa fantástica. Conte. Diga, sabe por que eu estou aqui? Olha, eu não sou paulista, eu sou mineiro. Conta para eles. Conta a sua história com Deus. Como é que Deus fez com você para que você estivesse ali naquele momento para fazer diferença? E olha o que ele faz. Agora ele puxa. Porque vai aparecer logo embaixo alguém acusando de fazer alguma coisa contra o que estava institucionalizado. Mas aí ele diz para o pessoal, eu tenho aqui a carta do rei Artaxerxes assinado e selado por ele. Olha o selo do anel dele aqui. Porque ele tinha essa carta. Ele pediu essa carta. Faz a coisa legal para que quem levantar e falar qualquer coisa, então não tem nada. Aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Motiva os outros. Motiva. Eu aprendi um princípio de liderança que eu exerço até hoje. O líder espiritual, ele não manda fazer. Ele faz e as pessoas lhe acompanham. Pode ver. Líder, ele faz. Líder espiritual faz. E quando os outros, seus liderados, estão vendo o que ele está fazendo, acompanham. O que acontece
olha como ele fez. A continuação do verso 18. Disponhamo-nos e edificamos, e fortaleceram as mãos para a obra. Ele desafia, olha, vamos nos dispor, vamos ficar fortes juntos aqui, e aí o que diz o resultado? E fortaleceram as mãos para a boa obra. Ou seja, ele motivou as pessoas. Então, eu estou dizendo para vocês de uma situação, mas gente, esse lixo que está no nosso país, ele é descartável. Não precisamos continuar vivendo como nós estamos. A nossa geração não precisa deixar isso para os nossos filhos e os nossos netos. Nós podemos, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, meter o joelho em terra e pedir Deus para banir da política brasileira essa roubalheira, essa corrupção, essa coisa de levar vantagem. Tem como fazer isso, irmãos. Tem como fazer isso. Nós podemos orar para fazer isso. Agora, lembre de uma coisa. Teremos oposição. Não pense você que vai ser assim, Deus comigo e tudo vai ser uma beleza. Nunca foi. O agir de Deus é uma contracultura. Nunca foi com a cultura. Nunca foi. E nunca irá. Então teremos oposição. Pessoas vão achar que nós estamos muito... Mas continue caminhando. Continue caminhando. Uma coisa que ele colocou e que a gente precisa colocar é que infelizmente a Marina perdeu a oportunidade de fazê-lo diante do Brasil inteiro. Ela perdeu a oportunidade. Quando alguém diz para ela que ela consultava a Bíblia para tomar decisões, ela desconversou. Diz, um consulta guru, outro consulta aquilo, eu consulto a Bíblia. Ela perdeu a oportunidade de dizer assim, eu consulto, porque o meu Deus é que vai fazer diferença nisso aqui. Aí ela poderia citar José, poderia citar Esdras, poderia citar Neemias. Está na história secular isso, irmãos. Isso não é um registro bíblico apenas. Está na história secular, esses homens. Eles estão lá, fincados na história. Aí Neemias, quando tem, o que ele fala no verso 20? Eu gosto desse verso 20. Como ele responde, ele apresenta não só a Sanbalai e a sua turma, mas também a todos que estavam com ele, ele apresenta uma perspectiva espiritual do que ele vinha fazendo. E é que falta aos nossos políticos, que nos representam enquanto crentes, cristãos. Aliás, não são todos. Aquele Mota, é Mota? Não. Malta. Aquele camarada, Magna Malta. Ele é um cara muito, mas muito bom e representa o Senhor. Ele interferiu na prisão do José Dilson no Senegal. Ele foi ao Senegal para dar a sua parte de contribuição e dando a perspectiva espiritual para o que ele estava fazendo. É isso que Neemias faz. Olha o 20. Lhes respondi, o Deus dos céus, em quem nos dará bom êxito, é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ou seja, ele diz, sabe quem vai fazer diferença? Deus vai fazer. E deixa Deus fazer, irmãos. Eu e vocês precisamos aprender isso. Eu quero terminar lendo algo que foi um dos estudos que eu li, dos artigos que eu li, que está lá na minha pasta,
sob a interferência de Deus. Eu já li isso em setembro, também para os irmãos alguns. E esse aqui, que eu vou ler hoje, vou contar a história dele, eu queria ter copiado, mas eu achei que no momento não era esse. Não era apropriado projetar isso. Mas, inclusive, o Lula tirou foto com esse camarada. Então, achei que não deveria trazer. Está lá ele cumprimentando essa pessoa que eu vou falar aqui. O responsável por esse artigo é o pastor, escritor, jornalista, Omar Smallwood Hillman. Esse Hillman, Hillman, é chamado O.S. Hillman. Ele e a filha dele, a Caris, eles têm um site que é para liderança. Eles só trabalham com a liderança. Pastores, inclusive tem um congresso em Dallas agora deles. Se eu falasse fluentemente o inglês, eu iria para participar, porque eu recebo deles, e todas as vezes que eu recebo artigo deles, tem me abençoado muito enquanto pastor. Então esse site é Deus Primeiro. O site está em inglês, não está em português. Ele usa Provérbios 22, 29 para começar esse relato. Ele diz assim: você vê um homem hábil na sua obra, ele servirá diante de reis, ele não servirá diante de homens obscuros. Ele dizendo: eu estava sentado, abre aspas, eu estava sentado em uma sala com 400 empresários de 75 países diferentes para começar uma conferência internacional. Depois de um tempo de adoração, um homem levantou-se e exortou os cristãos nos Estados Unidos para orar pelo seu presidente. Foi um momento difícil em nossa nação, porque o presidente Bill Clinton estava no meio de um escândalo. Todos nós sabemos o escândalo de Bill Clinton. O homem que desafiou-nos a orar era o pastor Ramain Zanu, da pequena nação africana de Benin. Ramain tinha ganho o direito de nos exortar, porque muitos anos atrás, Deus tinha lhe dado um peso para orar por seu presidente ditador marxista, o coronel Mathieu Kérékou. É francês esse negócio aqui, porque lá. Por 10 anos ele orou, por 2 horas por dia, para a salvação do Kérékou. E para que Deus lhe desse sabedoria, desse sabedoria a Kérékou para liderar a nação. Um dia, enquanto ele estava orando, Ramain sentiu que o Senhor tinha uma mensagem para o presidente. Dentro de 24 horas, ele estava em uma sala com o presidente, entregando-lhe a palavra do Senhor. Embora ele e Ramain tivessem concordado em se reunir depois das primeiras eleições livres para um tempo de estudo, o ex-presidente, que perdeu a eleição, se recusou a encontrar com Ramain depois de apenas algumas reuniões. Quase todos os dias, depois disso, pastor Ramain foi à casa de Kérékou apenas para ser informado que ele não queria vê-lo. Cada dia ele dizia: eu vou esperar. E do lado de fora dos muros, por horas, muitas vezes debaixo de chuva e calor, na esperança de que o ex-presidente iria deixá-lo entrar. Depois de 1 ano e meio dessas visitas, sem sucesso, o ex-presidente o recebeu finalmente e cumprimentou-o com as seguintes palavras: Pastor Zanum, você é um homem muito persistente. Eles começaram o estudo aprofundado da palavra de Deus, e através desse estudo da palavra de Deus, o ex-presidente
recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ramaim é um dos muitos líderes desconhecidos usados para impactar as nações através da sua própria vocação local de trabalho. Eles são um grupo improvável de pessoas, pastores, donas de loja, de flores, comerciantes, construtores, industriais e até mesmo um ex-profissional de golfe, que era ele, o Smallwood. Seja habilidoso no que faz, você pode estar diante de um rei no futuro. Fecha aspas. Então eu creio, irmãos, que a oração tem poder. Eu creio que o Deus a quem nós oramos tem poder. Eu creio, irmãos, que do jeito que está não dá para continuar. Não dá para continuar. Eu não sei como Deus vai fazer isso. Mas o meu clamor todos os dias diante do Senhor é: Senhor Deus, não dá para continuar. Eu queria que o Senhor começasse em Araraquara, se estendesse para o estado de São Paulo, estendesse para toda a federação. E agora, Senhor, domingo, tem eleição presidencial. É o momento de Deus começar a fazer alguma coisa. A fazer alguma coisa. Então eu convoco a todos vocês, 8 horas da manhã, no domingo. Antes de você ir votar, mete seu joelho em terra. É isso que eu vou fazer. Antes das urnas abrirem, eu vou interceder ao Senhor mais uma vez, assim como eu fiz no primeiro turno. Deus amado, a nação brasileira está nas tuas mãos. Eu creio que esse é um país abençoadíssimo. Não só para o Brasil, para todo o mundo, irmãos. E eu quero que vocês coloquem na memória de vocês, e os mais antigos de igreja sabem disso. Foi dito há umas 2, 3 décadas atrás, que o Brasil seria um celeiro missionário do mundo. E desde o momento em que isso foi proclamado, o Brasil tem se mergulhado numa corrupção, numa depravação moral, constitucional, sem precedente. Agora, eu entendo que a igreja lançou esse projeto, mas não teve a responsabilidade de guardar esse projeto diante de Deus. Por isso que o Brasil, irmãos, ele é o celeiro do mundo espiritualmente. Qualquer parte do mundo que você chega, que você diz que é brasileiro, você é bem recebido. A África nos adora, irmãos. Nós chegamos na África. A África nos recebe com um carinho tão especial que vocês não imaginam. É o país, é o continente de maior necessidade espiritual e de todas as outras necessidades do mundo hoje. Então pense vocês no futuro da igreja, do Senhor Jesus Cristo, no mundo, se a gente consertar politicamente o nosso país. E como nós fazemos isso? Eu não posso, eu só tenho um voto. E eu não vou meter a boca aí fora, televisionado, porque se eu poderia fazer alguma coisa, isso vai para o YouTube daqui a pouquinho. Mas eu entendo que não é assim, eu não fui chamado para fazer isso. Alguém já fez, que foi o Malafaia. Ele foi chamado para fazer isso. Ele meteu a boca aí, está aí para todos os lados. Então eu não preciso de fazê-lo. Agora eu creio que Deus pode fazer. A gente não precisa de aparecer. Anônimos, como diz o nosso irmão. Pessoas que a gente menos espera que ela está fazendo diferença, os seus joelhos estão dobrados. Eu quero deixar esse momento meu e seu aqui, a gente vem orando todo final de culto. Mas nós não vamos orar hoje. Esse momento de oração hoje vai ser domingo antes das urnas abrirem. Compromisso. Põe lá na sua geladeira para você não esquecer. Ou põe um recadinho no seu título. A geladeira, esses ímãs são fantásticos, né? Ou na sua casa não tem imã pregado na geladeira? Tem, toda casa tem, né? A gente prega lá com os convitinhos dos menininhos, tem
Todos os meninos daqui, tá tudo lá segurando. Segura aí pro tio Davi. Aí eu ponho o Davi segurar, né? Lá no meu armário. Segurar o recado do tio. Põe lá o seu título e orar pelo Brasil. Deus, o Senhor tem nas mãos hoje um instrumento para fazer algo por nós. Nós esperamos isso. Eu não ligo, irmãos. É segundo turno, eu fiz questão de não ouvir absolutamente nada. De vez me escapa, porque eu estou lá no jornal, o cara joga um negócio, mas eu não estou nem aí. Eu deletei a política nesse período agora. O que eu estou fazendo é orar para que Deus esteja fazendo o que Ele quer fazer. Com qualquer um dos dois. Agora, Deus vai pôr peso no meu coração e no seu coração para votar num deles. Não tem como fugir. Um vai cair fora a partir de segunda-feira. Né? A partir de segunda não, no próprio domingo, depois do culto, a gente vai ver o camarada dando os parabéns ao outro. Vai ser falso. Mas tudo bem. Eu não sei qual vai fazer isso. Briga, degradeio, e depois fala, uma pessoa muito boa. Tá. Faz parte. Mas vamos orar. Tá bom? Vamos colocar em pé. Deus abençoe ricamente os irmãos que estão conosco. Araraquara, 8, Franca, 3, São Paulo, 3, Ribeirão Preto, 2, Uberaba, 1, Londres, 1. Luque, Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe aí. Esse país maravilhoso. Novo Horizonte, 1. Temos aí, irmão, Novo Horizonte, um abraço. Vamos orar, queridos. Pai querido, obrigado pela bênção desse tempo aqui. Obrigado por morarmos no Brasil, por sermos brasileiros. Nós temos, Senhor, diante do Senhor, uma gratidão, principalmente eu tenho, uma gratidão imensa por o Senhor ter me colocado nesse país. Que lugar maravilhoso, Senhor. Aqui não há lugar maior e melhor do que esse país. Mas, oh Deus, nós estamos pisando nos monturos como Neemias. Nós estamos, oh Deus, caminhando para uma decadência sem precedente. Poder econômico, poder político, não vai poder resolver. Mas o Senhor pode. Por isso, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o nosso Deus. E a sua boa mão já está agindo no nosso país. Por isso, ó Deus, a nossa oração é: termine, ó Pai, o que o Senhor começou, para a honra e glória do teu nome e para o bem desse povo brasileiro, daquele que é injustiçado, daquele que é humilhado, daquele que não tem dignidade, Senhor, de vida, que não seja plataforma política, mas que seja, ó Deus, a identidade do Brasil, cuidar dos brasileiros. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos isto. Cuide de nós, para que possamos cuidar, Senhor, do teu povo e cuidarmos do povo brasileiro. E assim, ó Deus, abençoarmos outras nações, através das bênçãos do Senhor derramadas sobre nós. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, pode sentar, que Deus abençoe a vocês duas, estão nos visitando, a vocês estavam sumidos, a todos vocês. Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Deus abençoe.